Fala galerinha do canal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula do Biologia Sem Fronteira. Meu nome é Ricardo Brandão, sou biólogo e criei esse canal no meio da pandemia para promover aulas aí para vocês. Muitos assim que não estão tendo nenhum tipo de aula, né, nem sequer aí à distância, e outros que, para não perder o foco aí, que a gente sabe que o Enem ele foi adiado, né, mas não cancelado, e para não perder o foco eu criei esse canal gratuito para a galera poder ter o maior índice de aulas possíveis aí para a gente se preparar sempre para o Enem com a melhor qualidade possível. Então, chega mais, eu espero que vocês gostem, dê um feedback aí, manda para todo mundo que vocês acham que pode precisar desse tipo de conteúdo nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Espero que ajude vocês, beijo e bora embora para a aula. Então, galera, a gente começa a aula de hoje falando das características da floresta amazônica, mostrando a importância desse bioma, que é a maior floresta tropical do mundo, que tem a maior biodiversidade do mundo, 1/3 das espécies do planeta vivem aqui, na floresta amazônica, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, então a gente tem rios aqui gigantescos, uma quantidade de água assim enorme, né? A gente tem o rio Amazonas que por dia libera cerca aí de 13 bilhões de litros de água. Ao contrário, por exemplo, da Mata Atlântica, que também é uma floresta tropical, né? Lá na Mata Atlântica existe uma densidade populacional muito grande. 70% da população do Brasil vive lá. Aqui na floresta amazônica, além de ser uma floresta tipicamente mais preservada, até então, ela é uma floresta também, é um bioma menos habitado em comparação a outros, como Mata Atlântica, Cerrado, né? Inclusive aqui tem a maior concentração também de grupos indígenas do país. Tá? Então você vê a importância cultural e ambiental da floresta amazônica, que é uma grande parte da nossa aula de hoje, né? Uma floresta extremamente estratificada. Gostou do Jequiti? Você não esperava por essa, jogador? Uma floresta extremamente estratificada, cara, que ridículo. O que significa isso? Ela promove uma grande quantidade de nichos ecológicos. Cara, sério, eu tô muito rindo do Jequiti até agora. Minhas ideias são muito loucas. Então, quando você olha aí no slide, uma quantidade de a floresta estratificada, isso significa o quê? Existem vários tamanhos diferentes de árvores na floresta amazônica, né? Até 30 e tantos metros de altura você encontra a floresta, árvores aqui na floresta. Isso mostra o quê? Uma biodiversidade muito grande, e esses estratos florestais mostram para nós uma grande quantidade de condições, vários recursos, várias condições de vida para as espécies. E isso significa nicho ecológico, tá? Então, vamos fechar aqui. O conjunto de condições e recursos disponíveis para uma espécie é o nicho ecológico, né? Onde que você vai ter um nicho ecológico maior? Na floresta amazônica ou numa monocultura de soja? Na floresta amazônica. Um outro detalhe para a gente fechar esse slide é a questão das epífitas, tá? Que vocês não podem esquecer disso para as provas. Ambientes tropicais apresentam uma grande quantidade de plantas epífitas, que são principalmente representadas pelas bromélias e as orquídeas, que as provas adoram esses exemplos. São plantas que vivem em cima de árvores sem retirar o nutriente delas, tá? Então não é uma relação ecológica de parasitismo. Inclusive a relação ecológica é chamada de epifitismo, tá? Elas são beneficiadas ao absorverem mais luz por sobreviverem nas regiões superiores dessas árvores sem retirar nutriente delas, ok? Outro fator importante é o clima, que é equatorial, ou seja, um clima quente e úmido, tá? A gente tem altos índices pluviométricos, ou seja, alto índice de chuva na Amazônia, e parte dessa chuva vai ser uma das partes mais importantes da nossa aula, que é para falar dos rios voadores. Já eu vou explicar melhor como que isso funciona. Um outro detalhe é que esse clima quente e úmido ele favorece muito a ação dos decompositores,
que vão reciclar os nutrientes do solo, deixando a superfície do solo da Amazônia extremamente rica em nutrientes. Vale muito ressaltar agora as características das árvores da floresta amazônica, tá? Elas têm folhas latifoliadas, isso significa folha grande e larga. Vamos pensar, se uma folha é grande e larga, a superfície de contato com o meio é maior. Logo, ela tem uma taxa de fotossíntese maior, porque é na folha que ocorrem as trocas gasosas através das estruturas chamadas estômatos. Galera aí da botânica vai lembrar disso. Então, uma folha grande e larga, a taxa de fotossíntese é maior. Porém, ela transpira mais, tá? O fato dela transpirar mais, você pode pensar assim, cara, então ela vai perder muita água. Mas vem o slide anterior que nos mostra que um clima equatorial, né? Aqui é quente e úmido, então a taxa de água no solo é grande o suficiente para que ela possa absorver essa água pela raiz. Então, de fato, as plantas da floresta amazônica transpiram muito. Elas acabam formando os famosos rios voadores. E essa transpiração acaba não sendo prejudicial para a planta, uma vez que o solo úmido provém a ela a água que ela necessita para que não ocorra a desidratação. Tá? Lembrando que o solo em si da Amazônia, ele é argiloso, arenoso, ele é um solo tecnicamente pobre em nutriente. E aqui tem a maior biodiversidade do mundo, então isso pode criar um nó na cabeça de vocês. Como é possível um solo pobre em nutrientes sustentar essa elevada biodiversidade? E a resposta está nesse ladozinho do slide aí que fala o seguinte: como o clima é quente e úmido, então aqui tem uma alta taxa de decompositores, fungos e bactérias. Como eles decompõem a matéria orgânica que está na superfície do solo, acaba liberando muito nutriente para a planta. Então o que acontece? A própria floresta amazônica se sustenta, certo? O solo pobre, tá? A superfície do solo é rica devido à alta taxa de decomposição de fungos e bactérias que são beneficiados, são selecionados em um clima equatorial. Galera, existe uma teoria famosíssima chamada teoria do refúgio, que a gente une ecologia e evolução, tá? Que o Enem nunca havia cobrado, até que no ano passado, 2019, ele fez uma cobrança dessa teoria no Enem 2019 PPL, que fala o seguinte: o que é essa teoria do refúgio? Nesses últimos 100 mil anos, o planeta sofreu com várias alterações climáticas, né? Períodos mais quentes, eras glaciais e tudo mais. Então quanto maior era a temperatura, então você tinha maior precipitação, você tinha um maior crescimento de planta, maior taxa de fotossíntese, então a cadeia alimentar era maior. E quando vinha o período glacial, você tinha uma redução desses hábitats. Então, o que aconteceu nesses últimos 100 anos? Então você tinha expansões e reduções de hábitat aqui na região da floresta amazônica. O que acontecia em períodos dessas expansões e reduções de hábitat? Acabavam criando-se vários núcleos isolados, fragmentos muito grandes de floresta amazônica. Onde tinha esses fragmentos isolados, o que acontecia? As espécies não se conectavam. Então, o que acabava acontecendo eram várias manchas grandes de floresta amazônica. Então, dá uma olhada nesse slide que fala da teoria do refúgio. Eu quis mostrar de uma forma didática o seguinte: você tinha uma espécie lá, a branca, certo? Que com o período de glaciação e aí esses intervalos de aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquele grande hábitat que era um contínuo só passou a ser dois ambientes isolados, certo? Então ali criou-se uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica impedia a espécie branca, as populações da espécie branca, de se comunicarem, de se conectarem e então de se reproduzirem. Os anos vão se passando, os séculos vão se passando, as mutações que ocorrem do lado esquerdo desse fragmento são diferentes das que ocorrem do lado direito. Conclusão: populações isoladas com mutações diferentes acabaram gerando espécies diferentes. Isso aconteceu, isso formou duas novas espécies. Eu chamo isso de especiação alopátrica. Na evolução, especiação alopátrica significa
uma formação de novas espécies a partir de uma barreira geográfica. Ou seja, viram que a teoria do refúgio, isso eu estou falando para uma espécie, né? Imagina para todas essas que vivem na floresta amazônica, a teoria do refúgio é uma das explicações da imensa biodiversidade que nós temos aqui na floresta amazônica. Bom, infelizmente agora a gente chega na pior parte de conteúdo, né? Que infelizmente a gente tem que falar disso, que a floresta amazônica está sendo aí alvo de um dos maiores desmatamentos dos últimos anos. Isso é um tema extremamente atual que os vestibulares podem cobrar da gente, tá? E a gente não pode deixar de falar disso no meio dessa pandemia, onde a gente achava que o problema seria, entre aspas, só a saúde. E a gente está numa crise muito grande ambiental, política, social, né? Enfim. E a floresta amazônica, infelizmente, não escapou desse impacto extremamente grande que tem uma série de consequências para o bioma, tá? Quais são as causas desse desmatamento, né? Tem o extrativismo ilegal da madeira, há anos que isso vem acontecendo. Você tem o crescimento da urbanização, que não é tão grande quanto em outros biomas como o Cerrado e a Mata Atlântica. A gente já falou disso, mas que acontece. Tem o avanço da agropecuária, que também não é tão grande como foi na Mata Atlântica e como é no Cerrado. Mas quem mora na floresta amazônica, quem habita a floresta amazônica, sabe que esses impactos eles são muito grandes, além do aumento no número de queimadas. A gente lembra aí de 2019, né, que a gente foi manchete mundial quanto ao número de queimadas na Amazônia, que foi muito alto, além do avanço da mineração, seja o avanço da mineração legal ou ilegal, como a gente tem um crescente número de garimpos ilegais no bioma amazônico. Um outro detalhe que vale lembrar, essa questão já até caiu no Enem alguns anos atrás, é a questão da fiscalização, porque o bioma é muito grande. Então existem várias regiões distantes de postos do IBAMA, da Polícia Ambiental. Isso torna difícil, às vezes, a fiscalização desse desmatamento. Por isso que existem aqueles satélites que o tempo todo tentam sobrepor os mapas e tentar identificar esse desmatamento o mais rápido possível. Mas a gente sabe que a fiscalização desses impactos na floresta amazônica, ele ainda é um fator que dificulta, tá? E aí a gente acaba passando agora para as consequências do desmatamento da Amazônia, né? De cara, é óbvio que se você tem a maior biodiversidade do mundo aqui, a perda de biodiversidade vai ser enorme, né? É impossível de mencionar o tamanho da perda de biodiversidade que a gente vai ter aqui. Se a gente desmata e perde floresta, a gente vai ter uma redução no regime de chuva. Já já eu vou explicar isso através da formação dos rios voadores, tá? E acontece o seguinte, depois da reforma do Código Florestal, a gente perdeu algumas áreas importantes de floresta, como as matas ciliares. Importante vocês vestibulandos saberem isso, tá? A mata ciliar é aquela mata que protege o rio, né? É aquela mata que fica ao redor do rio. E ela tem que ter uma metragem legal. Por quê? Porque ela é uma barreira contra a chegada de sedimentos que pode provocar o assoreamento, que pode chegar até a provocar a seca de um rio. Então, isso é extremamente grave. Depois da reforma do Código Florestal, várias áreas de matas ciliares puderam entrar legalmente na faixa de desmatamento, o que provocou um aumento enorme, né, do desmatamento aqui da Amazônia. Outro aspecto é o seguinte: quanto menor a mata ciliar e menos protegido está esse rio, né? Então, quanto menor o volume de água no rio e mais poluído ele está, a gente tem uma perda muito grande de anfíbios nesse local, né? Locais onde perde-se anfíbios, eles são predadores de vários insetos. E insetos, muitos são vetores de doença. Então, quanto menos anfíbio a gente tem, maior é o índice de insetos, consequentemente maior o número de doenças. Vale lembrar também que locais que são que o homem desmata e ele vai industrializar esse local, ele vai urbanizar esse local, você está atraindo esses insetos para próximo do homem.
mais um motivo de ter um aumento no número de doenças transmitidas por esses vetores. Moçada, a gente vai para uma parte crucial da aula agora, que é usar a geografia a nosso favor aqui, tá? Se você observa o mapa mundi em latitudes médias, você vai encontrar a formação de vários desertos do planeta, né? No hemisfério sul você tem o deserto do Atacama, o Namíbia Kalahari na África, você tem o deserto da Austrália. Em latitudes médias do hemisfério norte você encontra o deserto do Saara, de Sonora no México. E isso, a formação desses desertos tem a ver com o quê? Com a célula de Hadley. Não a célula procariota ou eucariota que vocês têm costume de me ouvir falar, mas é a parte da geografia que estuda essas correntes de vento. E essa célula de Hadley ela funciona da seguinte forma: quanto mais próximo da linha do Equador, então aqui na região norte a gente não tem as estações do ano bem definidas, né? É quente e úmido o ano todo. Então quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a incidência de raios luminosos, isso aumenta a temperatura e o ar quente ele é menos denso e sobe. Como aqui é uma região quente e úmida, esse ar quente vai subir úmido e aí vem a formação das chuvas. Ao passo que esse ar quente sobe, ele se desloca tanto para norte quanto para sul, mas ele vai perdendo umidade. Então quando esse ar quente subir, ele vai resfriar e aí ele vai perdendo umidade. O que vai acontecer em latitudes médias? Esse ar frio, denso, seco, vai descer. Aí chega no deserto um ar seco. Por isso que existem as formações de deserto nessas regiões. Agora vem uma pergunta. A região do sudeste brasileiro aqui, por exemplo, São Paulo, é uma região de descendência de ar seco. Então seria como eu falar para vocês que na tendência natural das coisas era para vir um deserto. Era para ter um deserto nessa região aqui do Brasil. E por que não tem? Por conta da nossa floresta amazônica, né? E aí vem a pergunta, como é possível uma floresta amazônica ser responsável pelo regime de chuva em outras regiões? Então, é aquela história da formação dos rios voadores. Então a gente tem um clima quente e úmido, favorece a alta taxa de transpiração das árvores da Amazônia. Essa transpiração, aí vem o ciclo da água, né? O ciclo longo da água, onde a evapotranspiração das folhas, essa água vai subir, vai condensar e as correntes de ar vão levar chuva para demais regiões do país. Vamos quantificar isso para vocês terem noção, né? Uma árvore de 20 metros da Amazônia, ela libera cerca de 1.000 litros de água na atmosfera, né? Se você pensa na floresta amazônica como um todo, a média de água liberada pelos rios voadores, pela transpiração da floresta amazônica, de 20 bilhões de toneladas em um dia. Só para vocês terem uma ideia, o rio Amazonas, que é o maior rio da região, ele libera 17 bilhões. E o que a gente está fazendo com essa região? É metendo trator, é metendo motosserra, é causando um dos maiores desmatamentos da história da Amazônia nesses últimos anos, né? Fora que esse local, essa região sul aqui do Brasil, que é um quadrilátero dos rios voadores que eles chamam, né? Você pega ali Cuiabá, São Paulo, você vai até lá em Buenos Aires, na Argentina, e você vai nos Andes. Esse quadrilátero que eu falei para vocês aí, eles são 70% do PIB da América do Sul. Então é nessa região que você vai encontrar hidrelétrica, você vai encontrar indústria, você vai ter agricultura, que precisa de água. E as pessoas têm que, de uma vez por todas, passar a dar mais valor para a floresta amazônica, porque ela é considerada a maior usina tecnológica de produção de água do planeta. Olha aí outro fator gravíssimo do desmatamento da Amazônia, que é a alteração climática. As plantas elas realizam o sequestro de carbono. Então você imagina com a quantidade de árvores que a gente tem aqui, como que o sequestro de gás carbônico para fazer a fotossíntese ele é alto. Então se a gente realiza o desmatamento, quanto maior o desmatamento, a gente vai ter o maior acúmulo de gás carbônico na natureza. E isso, o gás carbônico, como é um gás estufa, ele vai provocar o agravamento do efeito estufa, que é responsável pelo aquecimento global. Não só isso, porque um dos fatores que leva ao desmatamento é a pecuária. E a gente tem no Brasil hoje mais cabeça de gado do que gente.
Consequentemente, quanto mais gado tem, maior é a liberação do metano, devido à bactéria, uma arqueobactéria, que está no estômago do boi, degradando o alimento para ele, parte do alimento para ele, e como consequência disso, a liberação de metano, que também é um gás estufa, provocando aumento da temperatura. Agora a gente vai caminhar aqui para os nossos finalmente, e tem algumas viagens aqui para a gente fazer, tá? 75% das novas doenças desses últimos 50 anos surgiram a partir de animais. A gente está vendo uma aqui, que é o coronavírus, que tem uma aula aí no canal que você pode olhar, onde a hipótese dela ter vindo do morcego ou do pangolim, né? E o que isso tem a ver com o desmatamento da Amazônia? Quando você tem uma mata preservada, você tem uma alta biodiversidade, certo? Então pode haver ali uma série de micro-organismos causadores de doenças. Só que estão longe da gente, está afastado da gente. Uma vez que aumenta-se o desmatamento, a destruição do hábitat ele vai aproximar esses animais do nosso convívio. Então, quanto maior for o desmatamento, a probabilidade de doenças transmitidas por animais chegarem até nós, ela é maior. E não adianta a gente achar que isso é uma viagem muito distante e impossível de acontecer, porque a gente está vivendo agora um exemplo de pandemia com a origem de uma doença vinda de algum animal. E aí, por falar em animal, tá aí um bem grande no slide aí do lado esquerdo, que é até pecado falar de algum animal em comparação a esse maluco da foto, né? O desmatamento aumentou esse ano mais de 63% em abril, né? Eu estou falando de 2.000 campos de futebol desmatados por dia, sendo que destes 99,5% são em áreas ilegais, ou seja, áreas de proteção ambiental que não poderiam sofrer esse desmatamento, principalmente na região do Pará, a Reserva Nacional do Jamanchim e do Tapajós. Um aumento grande de indígenas infectados com a Covid-19, uma vez que o desmatamento aumenta, uma vez que a gente expõe esses grupos indígenas a estarem cada vez mais próximos de nós, existe um avanço, existe um aumento da contaminação dos indígenas com várias doenças que nós temos, inclusive a Covid-19, onde, se eu não me engano, hoje já são mais de 70 índios mortos pela Covid. Bom, então aqui a gente encerra a nossa aula. Fica aqui o meu agradecimento para você que tirou aí os 20 minutinhos do seu dia para poder estudar. Eu espero que a aula tenha sido de grande valia para ti. Vocês podem me procurar lá no RBio Brandão, que é o meu canal no Instagram, né, que eu tiro dúvida da galera. Lá eu coloco as aulas que eu vou ministrar via aplicativo Zoom nessa quarentena. E é isso. Que Deus possa nos abençoar a todos vocês, tá? E se cuidem e vamos torcer para isso tudo passar o mais rápido possível, que a gente possa estar junto novamente, tá bom? Um beijo!